Pós-provocações, segunda parte. A gente não sabe se o Antônio Abujamra, meu pai, gostaria de ser discutido póstumamente na televisão. Talvez sim, talvez não. Eu acho que não. Por via das dúvidas, continuamos a falar da vida dele, do Brasil, do mundo e das coisas. Hugo Giorgetti, cineasta. Vera Holtz, atriz. Jefferson Del Rios, crítico de teatro. Ida Vicência, crítica e escritora. Gregório Bassic, jornalista e diretor do Provocações durante esses 14 anos. Pós-provocações. É um título que representa bem o encontro que sempre tivemos com esta figura fantástica do teatro brasileiro, esta referência maior. Estou aqui mais como a amiga, como aquela que recebeu do Abujamra todas as oportunidades de reverter dentro do meu interior o conhecimento que já tinha de mim mesma. Porque em cada trabalho que fizemos, ele me virava do avesso. Cada personagem tivemos a oportunidade de fazer 14 espetáculos juntos. Em cada um deles, ele me deixava alucinada e tonta, sem saber exatamente no começo o que ia realizar. E depois ele conseguia tirar de mim o melhor de mim mesma. Essa é a minha visão artística daquele diretor, daquele homem de teatro. No teatro é ver o que hoje não acontece mais, uma criação de personagem. A criação de um personagem, os atores brasileiros não fazem mais. Hoje em dia eles só executam, não tem mais uma criação como tinha na minha juventude. Na televisão ainda às vezes aparece, digamos assim, uma faísca de um autor de teatro fazer televisão. Mas você não vê uma grande criação. Há muito tempo que eu não vejo. Eu acho que ele foi um grande diretor, talvez o maior que a gente tenha tido aqui nesse país. Eu só não diria o melhor do mundo, porque eu não conheço o resto do mundo e ele vai ficar furioso se ele me ouvir dizer isso, porque ele conhece os diretores russos, né? Ele vai sempre citar isso. Que não é exatamente descartável, né? É que ele compreendia que no teatro, sim, o diretor chegou depois na cronologia do teatro. Ele chega depois de qualquer ator, chega depois de qualquer autor. Ele chega depois, então ele é um sujeito que se introduz no teatro de alguma maneira. Ele tem que ser muito especial para isso, não é? Porque realmente o ator, se você pensar bem, um ator pode, é como um regente de orquestra. Uma orquestra pode funcionar sem o regente, pode. Não será melhor, mas ela pode. Então ele não tem uma coisa fundamental, básica, sem ele não sai o espetáculo. Sai, pô. Sai, mas acho que tem uma coisa, talvez, entendeu? Talvez ele esteja juntando, por processos dele mesmo, estivesse juntando uma concepção de teatro com de televisão. Por exemplo, na televisão, o diretor está realmente ficando descartável. O grande elemento da televisão hoje em dia é a produção, sobretudo na teledramaturgia, né? Ela é feita com base num determinado modelo em que todo o equipamento foi para fora, foi para a externa, e se grava lá fora, e o carro que voa pela montanha e que bate no céu. Todos aqueles modelos hollywoodianos em que o diretor realmente é o de menos. Não, eu não concordo, não. Pelo seguinte, se você tem uma câmera, você está fazendo cinema. Nesse momento, o diretor escolhe o que mostrar. Mesmo que ele esteja fazendo um negócio totalmente descartável, americano e tal, é completamente diferente do teatro. Você escolhe, tem um diretor que, sem o qual não sai o negócio. Sim, mas veja o seguinte, no momento que você tem aqueles desastres todos que são feitos e que são o grande lance da teledramaturgia hoje, baseado no modelo hollywoodiano, qual é a carga dramática que o diretor vai dar ao cara caindo lá da montanha, por exemplo? Não, mas isso é outra coisa. É isso que eu digo, né? A técnica é completamente diferente. Nesse sentido, você precisa de uma excelente produção que chegue e organize isso Gregório, tudo. aí é o seguinte, nós estamos fazendo uma divisão. Criação artística e efeito digital. Quer dizer, se você está dirigindo um grande ator em sequências psicológicas, eu não imagino aquela turma do Bergman no estúdio, se não fosse o Bergman ligado com o Sven Nykvist, o grande fotógrafo dele, e com aquela ligação com a Liv Ullmann e tal.
Agora, essas coisas que a gente vê, o Indiana Jones é um outro departamento, né? Eu acho. Aí dá, realmente. Qualquer montador, um bom editor faz, mas... O próprio Abu diz ali que o ator hoje não cria mais nada, ele simplesmente executa. E o diretor é dispensável. Então, de repente, me parece que o que é fundamental é o roteiro, o texto, como é na televisão, e a produção. E isso não sou só eu quem diz, não. Eu escrevi trabalhos acadêmicos sobre isso, inclusive tem diversos diretores da Globo que dizem isso. O diretor é cada vez menos importante, certo? Então, eu não sei se isso, na verdade, tem a ver com aquele momento em que o Abujanra disse isso, mas ele está se referindo ao diretor, eu acho que não é o teatro só, ou a televisão só, o cinema só. Ele está se referindo à pessoa que cria, que constrói, na verdade, o personagem. Mas o personagem depende do autor, né? Se você não tiver um autor que escreva grandes personagens, não tem como a gente criar algo sobre o quê, né? Uma das coisas que o Abujanra diz aqui, que não há mais grandes criações, que existem alguns rabiscos ou qualquer Faíscas. coisa. Faíscas. Algumas faíscas, isso, que surge na televisão de vez em quando, de um diretor de teatro ou de televisão mesmo, que consegue realizar um trabalho um pouco acima, mas que nunca é o que deveria ser. Existe uma interligação entre essas questões todas da direção da televisão, do teatro, quiçá do cinema, ou não sei, né? Mas, que o cinema é um caso diferente, de fato. Né? Mas me parece que ele está se referindo a uma coisa que é moldada, na verdade, pelo modelo de produção que está sendo feito. Uma novela, por exemplo, pode-se criar o que seja, mas existe um teto rapidamente alcançável, né? Eu acho que hoje em dia é fast food, né? Se trabalha... são 3, 4 novelas, é uma coisa É uma produção industrial, é uma produção né? industrial. Muita coisa. E os atores também, de alguma forma, você tem que pegar aquilo no tranco, né? Às vezes, para fazer aquele trabalho com tanta rapidez que é. O diretor também, os diretores hoje são diretores de núcleo, eles têm que se responsabilizar pela produção também, como você falou, eles têm que saber qual o custo daquela novela, qual o gasto que vai ter aquela novela. Então, mudou todo o sistema, né? Qual é o melhor e qual o pior momento que você teve na sua convivência com a Abujanra? Pior, eu não me lembro, nunca houve atrito, nada. Quer dizer, sempre sempre houve uma convivência muito amável. Em primeiro lugar, porque por essa brincadeira que nós criamos entre nós. Ele nasceu em Ourinhos, que é a minha cidade. Nós éramos conterrâneos. Ele sempre saía um pouco por aí a brincadeira, nós somos as estrelas de Ourinhos e tal. Ele nunca demonstrou nenhum tipo de irritação ou desagrado por coisa que eu tenha escrito. Com reservas. Mas ele também tinha um truque sensacional. Eu podia dizer maravilhas de um espetáculo dele, ele encontrava comigo como se eu não tivesse lido. Ele tinha essa coisa. Então nós era uma coisa meio de amigo, essa tensão que existirá sempre entre a crítica e o coisa. O Abujanra passava isso ao lado, ele resolveu não entrar nessa. Você devia ter uma fidelidade territorial, né? Geográfica. Geográfica. Né? Então já não tem como. Nunca teve nenhum gesto de grosseria, nada disso. Agora, ele era capaz de fazer isso. Agora, nessa variação do que você me perguntou, eu queria perguntar para o André, que é filho, mas é artista, como que eram as conversas artísticas em casa? Porque, evidentemente, o Abujanra não podia estar conversando com o filho, que é um ator, que é um performer, que é um músico, que é um compositor, criando frases de efeitos, né? Como é que vocês conversavam? E, sobretudo, o Abujanra, em casa, ele dava a impressão de ser um cara triste? Não. Meu pai era muito doce, muito doce. Não gostava de piada, mas era o cara que não gostava de piada, porque eu conto muita piada. E ele tampava os ouvidos, porque eu contava piada para a família e tal.
Mas uma coisa que eu descobri desde pequenininho, eu não falei até os 4 anos. E o meu pai descobriu que o negócio... Foi meu pai que descobriu que o negócio era música. Porque eu não falava e eu sentei no piano da minha madrinha e saí tocando. Aí meu pai falou, esse menino é músico, aí levou ele numa escolinha de música e tal. Uma coisa que aconteceu com a arte dentro de casa é que meu pai lia tudo, né? E eu nunca li nada. E ele falava assim, você tem que ler os clássicos. E aí eu descobri que, apesar de ser filho dele, a arte, como artista, eu sou muito diferente dele. Porque eu sou um artista da criação. O meu pai é um artista reciclador. Ele pega o Hamlet, pega os anões e faz um Hamlet só de anões, ou só de mulheres, ou só de negros, né? Eu até, por osmose, aprendi a ler, é claro, mas não é a minha natureza. A minha natureza é inventar os clássicos e fazer os clássicos. E isso foi uma coisa muito forte na minha relação como adolescente e tal, até que quando começou os Pontinhos Privilegiados, eu entrei no grupo também, fiz milhões de trilhas e aí até fizemos espetáculos juntos depois. Então, demorou muito para eu entender essa diferença artística da gente, assim. Agora, as conversas artísticas eram, assim, pô... Eu falava, quando tinha briga, porque pai e filho brigam, eu falei, pai, eu não sou um seu ator, eu sou o seu filho. Mas hoje eu te digo, eu escutava como se fosse um ator, porque as coisas que ele fala, né, eu tive o privilégio de ouvir meu pai de cueca falar as coisas para mim o tempo inteiro, entende? A vida dele era, a minha vida e a vida do meu pai, assim como a da Vera, a gente está aqui, mas a gente continua fazendo arte. Eu estou fazendo arte aqui. Meu pai, ele não deixava de ser um artista, mesmo sendo pai, né? Então, era uma coisa assim. Então, eu escutava ele como um ator, só que o tempo inteiro. E você achava que a música é uma arte duvidosa? Então, eu acho... Então, muitas coisas que meu pai falou para mim, juventude, eu não beijei todas as bocas, jovens cresçam, envelheçam. Tudo que ele falava para mim, a juventude, eu ficava muito puto, né? Cara, música é uma arte duvidosa, eu sou seu filho, eu sou músico. Hoje eu entendo muito o que ele falava, é muito louco isso, né? O Abujamra sempre dizia que a música é uma arte duvidosa. E ele tinha toda a razão. A literatura, a palavra, conta histórias. A imagem mostra fatos. A música não. A música é uma coisa abstrata, é uma sonoridade, porém que tem uma capacidade de penetrar profundamente na alma das pessoas e causar grandes reboliços ali. Não só Abujamra achava isso, Sigmund Freud também. Por isso, Freud odiava a música, não se ligava aos músicos de Viena, com a diferença que Freud fugiu da música e Abujamra sabia usar a música. Como um dos raríssimos diretores nesse país que sabia ler e entender um texto, todas as vezes que eu trabalhei com ele fazendo música para uma direção sua, tinha um profundo sentido dramatúrgico musical. Agora, ele ia ficar danado se eu ouvisse você dizer que ele é um rascunhador, que ele... Mas não ia não. Meu pai, assim, ele lia tanto, ele criava em cima de uma coisa criada. Sim, sim. Meu pai criava em cima da criação. Meu pai não era um cara que inventava a história do João e Maria. Sim. Ele pegava a história do João e Maria e colocava o Lobo João, Mau, né? O Lobo Mau ser o João e a Maria ser a vovozinha e né? Isso é uma coisa que... Mas ele sempre exigia da gente o estudo, né? Não, ele sim, falava, isso com certeza. Conhecer tudo, não, ele fala assim, conhecer e estudar. A coisa tudo, mais para impressionante... depois não usar nada. Saber tudo e não usar. A coisa mais impressionante nele, que ele dizia que tinha horror a ser professor, mas que ele precisava fazer tudo porque ele gostava de jogar no jockey, precisava de dinheiro, então se prostituía, fazia tudo e ia ser professor na USP. Eu gosto de Imagina, aí eu acho que o assunto dele era puxar das pessoas aquilo que as pessoas não conheciam dentro de provocações, né? Provocava. Não, mas como ator, ele descobria os atores dentro da pessoa. Eu não sei se é verdade ou não, as pessoas passavam É verdade isso? Lá perto da Cinelândia, em frente ao Dulcina, e ele botava para dentro, fazia subir no palco e falar alguma coisa e saía um ator dali.
Quer dizer, o Canter, né? É o desfile, né? Vamos ver o Canter, desfilava para ele, né? Verdade. mas mesmo os que Ele não tinha eram... essa curiosidade, ele provocava realmente, né? E isso ele foi, saiu do Brasil para se descobrir. Ele disse que não, foi buscar humildade para ele e não para distribuir para as pessoas. Não, mas essa viagem é uma viagem importantíssima, porque ele passou isso para a gente. Conhecer o mundo, é preciso conhecer o movimento do mundo, isso que partir, não importa para onde. Isso que eu queria concluir. Esse vento que a gente virava, né? Flua, isso fica. Eu estava em Atenas, 91, com o meu amigo Theo Werneck, tinha um avião para ir para o Cairo. Eu estava sem um centavo no bolso e ele estava fazendo novela Amazônia em Manaus. E o último dinheirinho que eu tinha, eu consegui ligar no hotel. Pai, manda dinheiro para mim. Eu não tenho, filhote. Você vai achar essa viagem a mais linda da sua vida. Se vira. E pá, e desligou na minha cara. Eu fiquei puto. E hoje eu digo, foi a viagem mais maravilhosa que eu tive, entendeu? E, quer dizer, um pai fala isso, né? E a última frase do meu pai, subindo o elevador, a última frase que eu ouvi ele falar ao vivo para mim, eu e meu filho de 11 anos, pai, o Pedro não está escovando o dente? Ele olhou para o Pedro, olhou para mim e falou, faz muito bem. Quer dizer, depois ele morreu, foi no domingo, ele morreu na terça-feira. O Pedro foi linda, eu acho, eu tenho quase certeza. Que ele detestava o achismo, hein? Eu tenho certeza que que mesmo histórias do meu pai ou de pessoas maravilhosas que sejam mentiras, elas se tornam verdades porque elas são tão maravilhosas. Né? Muitas coisas que vão falar do meu pai hoje, ou que falam de histórias de cavalo é verdade, mas muitas histórias que falam são invenções, ou são aquela coisa que bate, o Abu falou isso, o Abu falou aquilo. Isso, ele estaria xingando a gente aqui hoje e estaria falando que era tudo mentira ou tudo verdade ao mesmo tempo, né? Então... Tem uma coisa curiosa do Abu Janra que comprova o lado sério dele, de se saber um artesão que aprendeu e que fez parte de uma geração. Eu não lembro o detalhe, mas um jovem ator ou um jornalista começou a falar mal dos diretores da geração dele, ou do Zé Celso, do Antunes. Ele enquadrou o sujeito, mas o que você sabe de nós? O que você sabe da nossa geração? Você já sabe o que o Zé Celso fez? O que o Antunes fez? O que o Ademar Guerra fez? O que o Zé Renato fez? O que o Boal fez? Nós podemos falar mal. Eu falo mal deles todos. E eles falam mal de mim. Mas nós somos nós. Você tem que crescer para saber disso. E para poder falar isso. E o cinema, Hugo? O que tem? E aí você chegou, fez um roteiro, deu para ele e ele interpretou. Não, eu reescrevi o roteiro. Na verdade, o Abu Janra, é aí que está. Ou você faz um roteiro para ele, ou vai ser você corre o sério risco de entrar num desastre de proporções tremendas. Porque ele não era exatamente um ator, ele era um personagem, era uma personalidade. Ele fazia ele. Se você assumisse aquilo que era muito bom, quando ele fazia ele era magnífico. Agora, qualquer papel não dá, não. Não dá, não. Você pega em novelas mesmo, ele não fez só o Ravegar, que aquilo foi uma dádiva dos deuses para ele, que era ele, né? Aquele olhar, aquele cabelo, aquela coisa toda. Todos pensam que Petros não tem herdeiro homem, mas no seu leito de morte, ele me confidenciou que existe um herdeiro. Mas isso é impossível, mestre. Não. É até bem possível. Isso pode atrapalhar um pouco os meus planos, mas também pode me dar uma oportunidade. A de tomar o poder definitivamente. Eu vi outras coisas dele na televisão muito ruins como ator, muito ruins. Impiedoso você, hein? Impiedoso. Não, mas é verdade, é verdade. Eu sei que é verdade. Não, eu já sabia. Mas eu não entrego isso. Acho que o papel daquele russo que ele fez uma novela, ele poderia esquecer aquele, né? Péssimo augúrio.
Não devemos esquecer nunca de Anselmo, esse marido ciumento. Esse nosso Otelo é um homem conturbado, perigoso. Miguel, eu errei em te incentivar a não esquecer Letícia. Agora, tens que pensar na segurança dela. Ou você pegava e escrevia para ele, ou você tinha problemas sérios, entendeu? Porque ele não fazia outra coisa. O contrabaixo, ele achou... Contrabaixo, eu pensei que tivesse escrito para ele. Se não fosse aquele alemão, ele ia conhecer ele espirituoso, sabia de que estratosfera, porque é ele. É com esse cabelo que você entra assim em cena, é, Abo? O que é que você acha? Tô perguntando. Eu entro com cabelo, com o delírio, com a lucidez e com um gosto amargo de tudo. Quando eu penso, a minha fantasia se apodera da minha cabeça como uma ave, peixe, fera, homem, mulher. A minha fantasia se apodera da minha cabeça como um cavalo alado e me derruba e me pisoteia. Pensar, disse um amigo meu que estuda filosofia há 22 anos, agora ele vai se formar. Pensar é um assunto demasiado sério para qualquer amador que se meta com a vida. Só isso. Pós-Provocações 2 fica por aqui. Haverá um terceiro e último. Eu e os amigos do meu pai falaremos sobre a maneira que ele via a vida e as coisas. Que maneira linda. Ou não. Até. Ah! Mas antes, o que ele sabia fazer melhor? A poesia. Alguns gostam de poesia. Alguns, ou seja, nem todos. Nem mesmo a maioria de todos, mas a minoria. Sem contar a escola, onde a poesia é obrigatória. E os próprios poetas seriam talvez uns... Deve ter 2 poetas em 1000, 2, só 2. Alguns gostam de poesia, mas também se gosta de canja de galinha, gosta-se de galanteios, gosta-se da cor azul, gosta-se de um chale velho, gosta-se de fazer o que se tem vontade, gosta-se de afagar um cão, gosta-se até de poesia. Mas o que é isso? Poesia? Muita resposta vaga já foi dada a essa pergunta, pois eu não sei e não me agarro a isso como uma tábua de salvação.